Como o serviço militar me salvou de neonazismo. No final da adolescência, o americano Mike, nome fictício, se tornou um neonazista. Agora, apenas 6 anos depois, ele se assusta ao pensar o quão perto ele esteve no auge de sua raiva de matar pessoas que enxergavam como inimigos. Mike cobrindo seu rosto em fotos nos tempos em que serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, período de profunda depressão, mas também de afastamento do extremismo. Essa trajetória teve um ponto importante em maio de 2020, quando a morte de George Floyd, um homem negro, ao ser contido por um policial branco, agora condenado à prisão, fez eclodir em todos os Estados Unidos protestos do movimento Black Lives Matter, em tradução livre, Vidas Negras Importam. Mike protestava na rua de Oakland, na Califórnia, ao lado de sua namorada, mas quando a polícia começou a disparar balas de borracha e gás lacrimogêneo contra a multidão, eles decidiram ir embora. No caminho de volta até o carro, viram uma van branca parar e daí escutaram tiros. A van foi embora enquanto o homem com o uniforme policial caía no chão. Mike foi em sua direção, tentando se lembrar do treinamento de primeiros socorros que recebera no exército dos Estados Unidos, até que um carro policial chegou e pediu que ele se afastasse. Mike soube pouco depois que David Patrick Underwood, um policial federal que estava fazendo a segurança da corte local, morreu ali. Passando 1 ano e meio, Mike lamenta não ter podido fazer mais. Por coincidência, Mike tinha uma conexão com Underwood. Havia protestado ao lado de membros da família dele naquele dia. Também tinha uma conexão com o homem que posteriormente seria acusado de seu assassinato, Steve Carrillo, que era sargento da mesma base aérea em que Mike havia se alistado alguns anos antes. E não é só isso, Mike tinha um segredo. Em casa, em seu armário, havia um uniforme feito de tecido verde acinzentado como um símbolo nazista na gola. Mike do uniforme nazista em que guarda como uma recordação de quão perto esteve de cometer atos violentos. A redenção é o melhor caminho, eu espero. Mike guardava o uniforme como um lembrete a respeito da pessoa que ele havia sido, alguém que queria sair às ruas e matar. Assim como Carrillo, suspeito de simpatizar com extremistas que creem em uma teoria conspiratória de uma guerra civil americana iminente, Mike havia se embrenhado no mundo do extremismo e se tornado um seguidor da violenta e extrema-direita do país. No verão anterior ao seu último ano do ensino médio, Mike assistiu à primeira onda de protesto do Black Lives Matter, mas participar dele sequer passava pela sua cabeça. Eu achava que eles eram a reencarnação de Satã, lembra? Ele havia acabado de conhecer um novo amigo por meio de um grupo de mensagens online. Paul, nome fictício, havia convidado Mike para visitá-lo na casa onde morava com os pais, em um tranquilo subúrbio americano. E encontro era para gravar alguns vídeos de propaganda. Paul abriu a porta totalmente vestido com um uniforme nazista. Levou Mike em sua garagem. Era como uma loja de roupa para nazistas. Lembra? As paredes estavam repletas de armas e munições. Paul havia reunido mais alguns jovens para a gravação. Eles colocaram as armas e munições e caminhão e dirigiram até uma colina próxima. Estávamos em um parque nacional atirando, gravando e correndo em roupas nazistas, conta Mike. Até que os guardas do parque apareceram. Paul se irritou.
Ele não queria ouvir aquela autoridade governamental dizendo que ele não podia fazer o que ele achava que podia. Era fazer vídeos fingindo ser parte da Wehrmacht, forças da Alemanha nazista. Os guardas confiscaram as roupas que viram, mas haviam ficado escondidas. O grupo voltou para a casa de Paul e ficou por ali conversando com os pais dele, todos ainda vestindo o uniforme nazista. Mike tinha 17 anos na época e havia se tornado o mensageiro perfeito do extremismo tóxico. Ele havia passado a infância em uma cidade pequena, rural, de maioria branca, passava os dias remando o caiaque no lago ou andando de bicicleta com os amigos. Jantares e churrascos comunitários eram comuns em um lugar onde todos se conheciam. Mas o padrasto de Michael era um alcoólatra que tinha rompantes violentos. Quando o menino tinha 12 anos, a mãe se divorciou do marido e mudou-se com os filhos para outra parte do país. De repente, Mike passou a viver em um bairro urbano multicultural que ele odiou. As pessoas não se pareciam nada com o que eu tinha visto até então. A comida era diferente, a água tinha outro gosto, era tudo totalmente diferente. A família já não era mais tão próxima e o padrasto de quem Mike era próximo, a despeito de violência, nunca cumpriu as promessas de visitá-lo. Tudo isso enfureceu Mike e entrou para uma válvula de escape da extrema-direita. Encorajado pelo pai de um amigo, ele começou a escutar programas do apresentador direitista Sean Hannity. Quando procurou conteúdo semelhante ao web, encontrou vídeos de podcast ao LinkedIn do Facebook e do YouTube. Os algoritmos das redes sociais já estavam criando o que se chama de efeito toca do coelho, direcionando a conteúdo que se tornava cada vez mais extremista. Eu era um adolescente sem acesso à internet, fui radicalizado. Ele conta sobre a facilidade com a qual jovens entram em contato com ideias extremistas. Ali escutou, por exemplo, que o divórcio era uma conspiração judaica para destruir o ideal da família branca. Por qualquer motivo que fosse para mim, era mais fácil acreditar nisso do que no fato de que meu padrasto ser um alcoólatra degenerado, explica. Mike acabou migrando para a parte mais sombria da internet, fórum de mensagem de 4chan e 8chan, que Mike descreve como clubes sociais para racistas, nazistas e supremacistas brancas, onde as pessoas podiam usar a palavra N em referência ao termo depreciativo usado contra a população negra, enquanto enchiam uns aos outros. Ali ele começou a trocar mensagens com um grupo de neonazistas na Baía de San Francisco, na Califórnia, e foi parar na porta da casa de Paul. Eu só estava buscando um destino para minha raiva, explica. Eu achei o lugar perfeito. Um ano mais tarde, Mike terminou o ensino médio sem conseguir ser aprovado nas universidades de sua escolha. Resolveu entrar para a Marinha, ideia rejeitada por sua mãe. Eles entraram em acordo quando há um plano totalmente diferente de Mike se mudar para Londres e estudar administração. No Reino Unido, Mike imaginava encontrar o cenário vitoriano, de homens de fraque e cartola. A realidade era outra. Ele estudava em Winterchapel, área de Londrina, com uma vibrante comunidade islâmica. Eu era um jovem de 18 anos, um nacionalismo branco repleto de medo profundamente islamofóbico. E lembra, não vi a diversidade como algo positivo, vi como um exemplo de tudo o que estava errado no mundo. Durante a sua estadia londrina, Mike se afundou ainda mais no nacionalismo branco. A maior parte de sua atividade era online. Ele tinha o hábito de seguir e assediar celebridades esquerdistas americanas junto a outros extremistas, até que desistiu de frequentar as aulas de administração. Após alguns meses recebeu a notícia de que seu visto de estudante seria revogado.
Em uma tarde de abril de 2017, ele estava no metrô a caminho de encontrar amigos em um pub perto do Parlamento Britânico. No vagão, os passageiros ouviram que a estação de Westminster, onde Mike desceria, estava fechada por causa de uma operação policial. Todos teriam de descer na estação anterior. O que havia acontecido naquela era é que um atentado extremista na ponte de Westminster havia quando um veículo avançou contra o pedestre. O motorista então saiu do carro e esfaqueou um policial. 6 pessoas morreram, incluindo o autor do ataque, e 50 pessoas ficaram feridas. Mike encontrou uma cena de pânico quando saiu do metrô. A cena de 2 crianças envoltas em cobertor de alumínio oferecidos pelo serviço de emergências ficaram para sempre em sua mente. Àquela altura, o grupo autodenominado Estado Islâmico era uma força poderosa no Oriente Médio e reivindicou a autoria do ataque, e entre outros ocorridos na Europa. No dia seguinte, Mike tentou se alistar às Forças Armadas sob a influência nacionalistas brancas que se conheceram online. Foi rejeitado pela Força Aérea Britânica por causa de sua nacionalidade, mas em questão de semanas estava de volta à Califórnia tentando uma vaga na Força Aérea Americana. Eu estava super eletrizado. Na minha cabeça não havia dúvida de que queria ir para outro país, fosse Iraque ou Afeganistão, vestir um uniforme, pegar uma arma e matá-los. Nas semanas antes de começar seu treinamento militar, ele passou horas na garagem de casa bebendo e fumando, cheio de ira. Eu quase sempre carregava uma arma comigo, lembra? Estava em um ponto que, se alguém me dissesse para fazer algo, eu teria feito. Mike hoje se assombra ao pensar que naquele momento poderia ter virado alguém como Steve Khalil. Mais tarde, ao ler sobre o menino de 17 anos que viajou à cidade de Kenosha, Wisconsin, durante protesto e matou a tiros 3 pessoas com uma AR-15 semiautomática, Mike se sentiu mal. Eu olho para aquele adolescente e penso, uau, estive perto de ser assim. Em fevereiro deste ano, o Departamento de Defesa americano emitiu uma ordem para que líderes militares do país lidassem com o extremismo em suas tropas. O então secretário Lloyd Austin criou uma força-tarefa para determinar como identificar ameaças internas, explicando que recrutas em potencial seriam investigados em busca de eventuais afiliações extremistas. Isso aconteceu depois de análises preliminares da invasão do Capitólio, sede do Congresso americano, em 6 de janeiro, ter indicado que muitos invasores eram militares nativos na reserva. Uma pesquisa online feita em 2020 pelo site Military Times com 1.100 militares nativos identificou que 1/3 deles havia visto sinais de comportamento racista, supremacistas dentro das tropas. Talvez, surpreendentemente, porém, para Marco, o serviço militar acabaria sendo o ponto de partida para sua jornada de saída para o extremismo de direita. Tem mais? Ih, pessoal, a reportagem é bem grande. Eu acho que eu não vou conseguir. Bom, vou fazer. Pessoal, a reportagem é bem grande, né? Aí. Bom, mas o que eu quero dizer? Eu li uma parte da reportagem. Eu não li tudo porque a reportagem é grande. O que eu quero dizer resumido. Veja que, pelo que eu li, é importante combater o extremismo violento. O extremismo violento tem que ser combatido. Entendeu, pessoal? Por isso que é importante os pais educarem melhor os filhos para evitar que eles sejam vilões. O extremismo violento tem que ser combatido.